terminando hoje pela manhã, eu encerrei a série Uma Coisa Só Importa. Cara, eu vou te dizer, foi uma das melhores séries que eu fiz aqui na igreja. Na minha concepção, dentro do assunto daquilo que nós tratamos, Uma Coisa Só Importa, tratou um assunto mais importante da tua vida cristã, a tua comunhão com Deus. A gente falou sobre coisas poderosas. Sabe qual é o bom disso tudo? Sabe qual é o bom? Tá tudo gravado. Tá lá no YouTube, você pode assistir quantas vezes você quiser. Cara, eu tenho falado aqui, domingo de manhã, né? A tua comunhão com Deus é a base que sustenta todas as áreas da tua vida. É como um castelo que é construído sobre a rocha, cara. Tá? Então, se você não pôde acompanhar, cara, tá lá. Bom, pelo menos daquilo que eu ministrei, teve dia que o Ronald também ministrou, se eu não me engano ele ministrou umas 2 mensagens, está tudo lá no canal da igreja. Mas no meu canal, tudo que eu ministrei foram 11 mensagens. Hoje eu finalizei a 11ª parte. Então está tudo lá no meu canal do YouTube, acessa lá, no canal da igreja também. Assiste para você ser edificado. Eu confesso, foi uma das melhores séries que a gente pôde fazer aqui aos domingos. E hoje a gente está terminando essa série também, que não deixa também de ser importante na direção certa, né? A gente está falando sobre a importância de eu e você entendermos que nós, ao entregarmos a nossa vida a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Que é isso, pastor? Está falando coisa com coisa? Não, estou falando coisa com coisa não. Ao entregar a tua vida a Jesus, você entregou a tua vida a Jesus. Tudo bem, querida? Agora que eu te vi, tudo bom? A avó do João está aí também. Então, ao entregar a nossa vida a Jesus, você entregou a direção da tua vida a Jesus, sabe? Entregar a vida a Jesus é simplesmente dizer, eu não me governo mais, eu tenho agora um Senhor. Não tem muita aleluia não, eu sei, mas é isso mesmo. Quando a gente chama Jesus de Senhor, a gente só está dizendo, Ele manda, eu obedeço. Então a gente precisa aprender a dinâmica de andar na direção que Ele aponta. É o maior segredo do sucesso na vida cristã, é andar guiado e dirigido por Deus. E ao longo de todo esse período, Laiane, César, né, o pessoal veio aqui, mandou ver, ensinando coisas importantíssimas, né, para você poder, Ronald, falar nisso, cadê o Ronald? Ronald está aqui. Ronald, tu está com essa perna para o alto, Ronald? Tu está comendo bolinho de chuva? Ronald, tu vigia, cara. Irmão, tudo que ele pede, a mãe dele faz para ele comer. Ronald, tu vai ter que correr uns 100 quilômetros depois, hein? Pastor Ronald está se recuperando bem, graças a Deus, daqui a pouco ele está de volta. Ontem a gente esteve com ele lá no jantar dos líderes de IGC, foi uma benção, ele também matou a saudade. Para de comer, cara, para de comer, tá bom, gente? Então é isso aí, deixa eu te falar, a gente vai ter que aprender, foram faladas várias coisas, da gente aprender essa dinâmica, dessa sensibilidade, de como é que anda com Deus, como é que anda guiado. Gente, eu quero te dizer, você é um abençoado, porque muitos lugares por aí não ensinam isso não. Não ensina sobre isso. Identificar a voz de Deus, ter sensibilidade para ouvir a direção de Deus, ter percepção, entender, ouvir, obedecer. Cara, difícil esse ensino, mas é um ensino que abençoa a tua vida. É um ensino que te faz crescer. Então a gente falou muita coisa. E o nosso texto base, ao longo de todo o período, foi esse aqui, Romanos 8,14, que diz isso aí. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Exatamente. É legal, porque não está dizendo que todos os filhos são guiados, né? Não está dizendo que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Está dizendo que todos que são guiados são filhos. Então você pode muito bem ser um filho genuíno de Deus, porque você recebeu a Jesus, você é uma nova criatura, mas você não anda uma vida guiada e dirigida por Ele. Você pode ser filho sem ser guiado. Mas se você é guiado, é porque você é filho. Aleluia. Quem está entendendo? Então a gente falou algumas coisas sobre isso. Deus nos chamou para viver uma jornada vitoriosa. Eu sempre faço esse adendo.
porque eu não sou coach e nem pregador da teoria da prosperidade que não é bíblica, que é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Não é só vitória, é vitoriosa sim, enfrentando lutas e desafios. Mas as lutas e desafios que nós enfrentamos na jornada é somente para aperfeiçoar o nosso caráter e a nossa fé, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Enfrentamos lutas sim, adversidades sim, mas Tiago escreveu: irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte nada. Então ele está só dizendo que a tribulação nos amadurece. Ninguém é transformado na zona de conforto, você só é transformado na zona de conflito. Então, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E tudo aquilo que vem para aperfeiçoar, tudo aquilo que vem para nos testar, na verdade é uma grande prova da nossa fé, da nossa certeza, porque o inferno quer que a gente duvide, tá? Então é isso aí, uma jornada vitoriosa na direção dele, tá bom, gente? Então às vezes Deus mostra uma direção, e aí ali se levanta alguns adversários, algumas situações. Eu só quero te dizer o seguinte, preste atenção, não é porque você está enfrentando problema, significa que você está fora da direção de Deus, não. O apóstolo Paulo, certa vez, ele declarou assim, ó: uma porta se me abriu no Senhor, mas são muitos os adversários. Tu acha que o inferno não vai exatamente colocar dificuldade no caminho que Deus quer que você ande? Então, a dificuldade pode ser um baita selo de que você está no caminho certo. Porque o diabo vai facilitar todo o caminho que te leva para longe de Deus. Nesse caminho não vai ter luta não. Esse caminho vai ser só senta na geleia, senta no pudim, molezinha. Está te levando para longe de Deus. Agora, muitas vezes um caminho que nos aproxima é um caminho sacrificial, mas é vitorioso. É vitorioso porque do ponto de vista do céu está tudo vencido. Então essa jornada ela é vitoriosa, tá? A garantia de uma jornada bem sucedida é andar na direção. E para fechar nossa lembrança, eu estou só recordando tudo aquilo que eu já falei. Nossa vida é construída pelas escolhas que fazemos e decisões que tomamos. Nos últimos domingos eu tenho falado sobre isso aqui. Atitudes para ter uma vida dirigida. Hoje eu vou fechar com a terceira. A primeira foi: mantenha um coração humilde, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Como que eu quero andar com Deus com coração em soberba? Então um coração humilde e quebrantado Ele não despreza, sabe? Ele está sempre perto. Então ter humildade para ouvir, identificar e obedecer a voz de Deus. Isso aí é um segredo para você andar na direção que Deus aponta. 2, mantenha viva uma vida de... A gente falou sobre isso aqui na semana passada. A vida de oração aumenta a tua sensibilidade espiritual. A vida de oração aumenta a tua comunhão e, consequentemente, a tua interação com Deus. Fica mais fácil perceber quando eu estou sempre em contato com alguém. A vida de oração te conduz à intimidade. Hoje pela manhã nós falamos bastante sobre isso. Então, até estava falando isso com o pessoal, eu não programo isso, mas parece que as séries estão sempre se cruzando, porque a gente está falando do mesmo assunto. Então é exatamente isso. A vida de oração te conduz à intimidade. E essa intimidade é bom, porque quando você tem intimidade com uma pessoa, você conhece o que ela quer só pelo olhar. Ela não precisa nem te falar nada. E dessa deve ser a nossa trajetória com Deus. A gente já deve saber o que Ele quer para a nossa vida. Esse negócio de que a vontade, não sei qual é a vontade de Deus. Cuidado com isso. Porque a vontade dEle já foi revelada. E a vontade dEle para nossas vidas, gente, presta atenção. Presta atenção. Você acha que Deus quer que você ande na vontade dEle para a sua vida? Sim ou não? Ele quer que você ande na vontade dEle.
Então como que Ele quer que você ande na vontade dEle e Ele não vai te revelar a vontade dEle? Seria mó doideira. Tem gente por aí que fala, vontade de Deus, mistério. Que mistério, cara? A vontade de Deus foi revelada. Se você tem uma vida de oração, se você mantém um coração humilde, e o que eu vou falar hoje, se você se mantém cheio da palavra, a vontade de Deus nunca será um mistério para você. Pode até levar um tempinho para Ele decifrar, para o Espírito Santo trazer alguns esclarecimentos numa coisa ou outra, mas Ele não vai se esconder de você, Ele vai sempre revelar e vai apontar o caminho que Ele quer que você ande. Quem está entendendo? É isso aí. Ele vai sempre revelar o caminho que Ele quer que você ande. Ele vai mostrar, não foi assim com Abraão. Abraão, sai. Para onde? Eu vou te mostrando. E conforme Abraão ia andando, ele ia. Ele pode até não revelar a trajetória inteira, mas alguma coisa Ele vai te mostrar, para você andar. Porque é por fé. Se Ele te mostra a trajetória inteira, você pode até desistir. Mas Ele vai te mostrando. É igual um carro. Você está andando com um carro na estrada, o farol do carro ilumina até certo ponto. Sim ou não? Aí você vai até lá. Quando você chega até lá, o farol é projetado mais adiante, ilumina mais um pouco. Se andou até lá, ilumina mais um pouco. Se andou, ele vai iluminando conforme você vai caminhando. Deus vai iluminando a tua trajetória e a direção dele para a tua vida conforme você vai caminhando nessa trajetória. Essa é a dinâmica. Então, manter-se cheio da palavra de Deus é fundamental para você ter uma vida guiada e dirigida por Deus. É fundamental. Porque a palavra dele é a expressão escrita da sua vontade. Então, se você tem um conhecimento amplo dessa palavra, se você é um bom conhecedor da palavra, você será capaz de identificar todo o caminho que não está de acordo com a palavra, e você já saberá que não é uma direção de Deus. Só por eliminação você já vai eliminar muita possibilidade errada. Coisas, situações, pensamentos que vêm contrário à palavra, você já sabe, não é de Deus. Então você já corta. Agora, se eu não conheço a palavra, fica mais fácil de eu ser enganado. Vou repetir, se eu não conheço a palavra, fica mais fácil de eu ser enganado. Quem está entendendo? Eu falei sobre isso aqui de manhã, sabe? Vamos lá para Hebreus 4:12. Não, primeiro essa frase aqui, ó. Deus nos guia através da sua, Ele sempre fala. Acabou, gente. Básico do básico, escolinha da tia Teteia. 1 mais 1 é igual? 1 mais 1 é igual? 2. A, E, I, O. Deus fala com a sua palavra. Beabá. Direção de Deus que contraria a palavra não é direção de Deus. Direção de Deus que contraria a palavra de Deus não é de Deus. A gente tem que estar muito atento a isso. Então, manter-se constantemente cheio da palavra é aumentar a possibilidade de acertar na escolha e na decisão. Meu Deus, essa frase é boa, hein? Manter-se cheio da palavra é aumentar consideravelmente a possibilidade de acertar na decisão e na escolha. Isso é uma verdade. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é o que, gente? Pô, tu quer melhor que isso? Uma palavra que não é morta, gente. Isso é a maior loucura da palavra, porque não é algo morto, não é algo que você leu, não é algo que eu já sei, não é algo que eu já conheço, é algo que é vivo e vivifica hoje, vivifica amanhã, vivifica. Ela é viva, ela transforma, ela atua, ela mexe. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra
até ao ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, e julga. O que ela julga? Pensamentos e intenções do... Lembra? Quem estava aqui hoje pela manhã? Uma boa galera, legal. Lembra que eu falei hoje aqui pela manhã sobre meditação na palavra? E eu falei o seguinte: a meditação na palavra é importante para que você dê a oportunidade dela penetrar nas camadas mais profundas do teu ser. Lembra que eu falei sobre isso? Olha aqui, ó. Ela penetra, mas ela penetra se eu dou a devida atenção, se eu gasto o devido tempo, se eu dou a devida oportunidade. Então você vê que aquilo que eu falei de manhã, eu não me lembrei desse verso na hora, mas eu falei aqui, você precisa meditar para dar a oportunidade da palavra de Deus penetrar até as profundidades do teu ser. Eu ainda cheguei a falar assim, você precisa meditar para dar a oportunidade da palavra de Deus penetrar até o lugar onde você toma decisão e faz escolhas. Lembra que eu falei isso? Olha aqui, qual o lugar que você toma decisões e faz escolhas? Pensamentos e intenções do coração, é lá que ela penetra. Ela vai até lá, então ela julga. E aqui é que é a grande sacada. Porque se você tem a palavra de Deus no teu coração, e vem a intenção de você fazer algo, vem uma intenção do teu coração, de você fazer algo que é contrário à palavra, se você está cheio da palavra, ela mesma vai julgar essa intenção, e antes de você fazer, você já condenou, você não faz. Quem está conseguindo entender isso? Mas para isso tem que estar cheio. É aquele negócio que quando vem aquele impulso, daqui a pouco você, não, cara, eu não posso fazer isso, a palavra não diz isso, a palavra de Deus julgou a intenção do teu coração e tirou você de um caminho errado, antes mesmo de você colocar em prática. Quem está entendendo? Mas é necessário estar cheio da palavra, é necessário se dedicar, como eu falei hoje de manhã, ao estudo e à meditação da palavra. Ela penetra mesmo, e ela vai alinhando a nossa maneira de pensar, gente, a maneira de Deus pensar, sabe? Ela vai tomando conta de todo o nosso ser, à medida que eu medito, à medida que eu dou valor, à medida que eu dou atenção a essa palavra. Presta atenção no que eu vou te falar. A palavra de Deus expõe os caminhos tortuosos do nosso coração. Ela expõe. Você quer ver? Me lembrei de um texto aqui. Abre tua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 10. Olha só, eu vou ler do 3 ao 6. É suficiente para você entender o que eu estou querendo dizer. Ele diz assim no verso 3, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Legal. Verso 4. Porque as armas da nossa milícia, do nosso combate, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha o que ele vai dizer agora: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E olha o verso 6: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Olha que loucura que ele está falando. Ele só está falando o seguinte: o que é trazer cativo um pensamento à obediência de Cristo? É exatamente isso que a gente acabou de ler. Tendo a palavra de Deus arraigada no meu coração, eu vou poder fazer uma comparação entre o que eu estou pensando e entre o que a palavra diz. Deu para entender? Porque todos nós
podemos tentar ser enganados no nosso coração. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso em todos os seus caminhos. E a Bíblia ainda diz: maldito o homem que confia no homem. Isaías 17, verso 3. Então, maldito de mim se eu confiar em mim mesmo. Maldito do homem que confia no homem. Então, eu não posso confiar nos desígnios do meu coração. Porque, olha só que o Espírito Santo vai levantando muito texto, cara. Por isso que é bom você ter uma amplitude de conhecimento. Uma hora como essa, eu estou pregando, nada disso eu preparei, mas ele está trazendo. Porque a Bíblia diz também que existem caminhos que para o homem, ou seja, para o coração do homem, parece bom, mas o final é de morte. Então preste atenção. Você pode estar cheio de convicção para tomar um caminho, fazer uma escolha, tomar uma atitude, e o teu coração está te enganando. Cuidado para você não ser enganado pelo teu coração, hein? Eu já vi muita gente ser enganado pelo próprio coração. Quer ver uma área? Casamento. Não amo mais, não quero mais saber. Separa, fica doidinho depois. Foi enganado por um momento pelo coração. Porque o inferno ele é assim. Quer ver um ambiente bom para destruir casamento? Chama-se ambiente de trabalho. Em algum momento aquilo que tem lá no meu trabalho se torna mais interessante do que o que eu tenho em casa. Engano, mentira. Porque lá no teu trabalho você só mostra o que você quer mostrar. E essa pessoa também. Aí separa a casa, vai ver o baita problema que arrumou. Foi enganado pelo próprio coração. Agora, se eu tenho uma palavra firmada no meu coração, se ela penetrou, irmã Maria, até o ponto de encharcar meus pensamentos e meus sentimentos, até o ponto de julgar, no momento que eu começo a considerar a possibilidade de escolher um caminho tortuoso, a palavra me julga. Lá dentro, está tudo acontecendo aqui, ó. Ninguém nem está vendo. A palavra julgou, então eu trago esse pensamento cativo. O que é trazer o pensamento cativo? Cara, esse pensamento que eu estou está errado, a palavra não diz isso. Está contrário, casamento, ó, dentro da área que eu estava falando, casamento é para sempre, divórcio não é uma opção, e tal. Então eu começo a pensar diversas coisas, eu vou trazendo esse pensamento cativo, à obediência de Cristo. Aí acontece que está escrito no verso 6, estando pronto para punir toda a desobediência. Então, eu puni a desobediência no pensamento antes dela se tornar um ato. Trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo é punir um ato de desobediência quando ele está ainda na preparação do coração. Vocês estão conseguindo pegar o que eu estou falando ou está complicado? Pode ser sincero. Quem não entendeu, eu explico de novo. Porque isso aqui é muito sério que eu estou falando. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó. Falando, o Espírito Santo levanta um montão de textos. Se nós julgássemos a nós mesmos, como que eu vou julgar a mim mesmo? Trazendo todo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, se eu julgo a mim mesmo, eu acabo não sendo julgado, porque eu mesmo estou julgando meus pensamentos errados pela palavra. Eu mesmo estou julgando meus pensamentos. Por isso a importância de eu ter um conhecimento da palavra. Porque eu vou ser capaz de julgar a mim mesmo. Eu vou ser capaz de examinar meu caminho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu vou me examinar, eu vou me julgar de acordo com a palavra, eu vou ver, cara, isso não está legal, isso está errado. Estou pensando errado. De onde veio esse pensamento? Já te digo, veio do inferno, veio do calabouço. Esse pensamento que está aí na tua mente veio do calabouço. Toma cuidado com ele, porque esse pensamento já vem para te destruir. Então, às vezes a gente olha, lembra de Ló? Olhou a Campina do Jordão, parece bonito, eu vou tomar essa decisão, vou fazer uma escolha. Cara, cuidado, olha bem, coloca isso diante de Deus, tenha sabedoria. Então a palavra de Deus, ela expõe os caminhos tortuosos. Eu consegui explicar essa parte, gente? Ela expõe os caminhos tortuosos do nosso coração. Então preste atenção, por causa disso, é necessário, é preciso, é fundamental estabelecer hábitos que permitam ampliar consideravelmente o conhecimento da palavra.
Falei aqui hoje de manhã, estudar a Bíblia não é só para pastor. Estudar a Bíblia é diferente de ler a Bíblia. Estudar a Bíblia é você pegar a Bíblia. Ler a Bíblia você pode ler no ônibus, ler a Bíblia você pode ler na van, ler a Bíblia você pode ler no carro, ler a Bíblia você pode ler no trabalho. Estudar não. Estudar você tem que parar, tem que dar atenção, tem que abrir a Bíblia, tem que pegar um dicionário, tem que abrir do lado, dar uma olhada no original, dar uma olhada, pega outras versões, pega um papel de anotação, anota, consulta, manda mensagem para o pastor, né, às vezes. Pô, pastor, estava lendo aqui essa dúvida e tal. Assim, isso é estudar. Isso é ampliar o conhecimento, você vai estudar. Então presta atenção. Eu falei isso aqui na semana passada, eu acho, né? Quando eu digo ampliar, é como se a palavra de Deus fosse a plataforma desse púlpito aqui, ó. Você vê que esse púlpito aqui é bem amplo, e eu estou bem firme aqui, caminhando de um lado para o outro, porque eu tenho bastante espaço para andar, bastante plataforma para andar, por mais que eu tenha o limite. Eu sei que eu tenho limite, aqui é o meu limite, mas pô, olha quanto espaço eu tenho. Então essa plataforma de conhecimento da palavra precisa ser bem larga na nossa vida. Eu preciso ter um amplo conhecimento da palavra nos diversos assuntos que ela trata, para quando eu for fazer uma escolha, tomar uma decisão, dar uma opinião, eu considerar o que a palavra diz. Em todas as áreas. A palavra tem alguma coisa a dizer em todas as áreas da nossa vida, e o segredo do sucesso é decidir de acordo com a palavra. Quem está entendendo, gente? Então ampliar esse conhecimento é ampliar a minha base. Já pensou se tivesse só um quadradinho aqui? Eu ia estar pregando como? Ia estar preso, bambo, qualquer momento eu ia dar um passo e ia cair. Por quê? Plataforma pequena, a plataforma da palavra. Se a tua plataforma da palavra é pequena, você está em desequilíbrio. Qualquer momento você não pode dar um passo fora. Você pode ser enganado facilmente. Alguém vai chegar para você, vai dizer algumas coisas da palavra aí, que tem um montão de enganador por aí, e é o perigo, né? Porque a Bíblia diz, né, que muitos seriam enganados nesse último tempo. O engano aumentou muito. Hoje em dia tem todo tipo de igreja. O engano aumentou muito. O engano está aumentando muito. O engano está aumentando demais. Se você não tem um conhecimento da verdade, você será enganado. Tome cuidado com isso. Tá bom? Então, que hábitos são esses? Eu falei hoje aqui de manhã. Prática de ler a palavra, de estudar a palavra, de meditar na palavra, de assistir uma boa pregação. Tira, cara, que esse negócio de ficar vendo novela. Para com isso, cara. Isso aí não vai te acrescentar em nada, não. Pelo contrário, a novela ela vai incutir na tua mente uma mentalidade mundana. Porque na novela tem sempre uma traição. Na novela tem sempre um picareta. Daqui a pouco você está torcendo para o bandido se dar bem. É assim ou não é? É. Aquela Casa de Papel lá, estava todo mundo torcendo para os bandidos se dar bem. Os caras entraram, roubaram, ninguém queria que os bandidos morressem. Era assim ou não era? É porque o inferno, ele cria essa plataforma, para sem você perceber, ele danifica a tua mentalidade. Sem você perceber, ele cria uns negócios que você vai sendo moldado a esse mundo. Valdemar, dá uma olhada na Nilda lá. Entendeu? Então, vai sendo moldado a esse mundo. Vamos ficar atento, hein? Então, olha aqui para mim, gente. Por favor, isso, se distrai não. Então, vai sendo moldado a esse mundo. Se você perceber, qual é a cultura do Big Brother? Não dá para conviver, bota no paredão. Não dá para conviver, expulsa da tua casa. É assim, essa cultura vai entrando. Você está assistindo isso. Isso vai entrando, vai te ensinando. Sem você perceber, você está sendo doutrinado. Lá em casa não tem mais televisão, cara. Lá em casa é só YouTube. Quando a Esther não está vendo os negócios dela lá de desenho, eu estou vendo pregação. Ligou a televisão lá em casa, é pregação. De modo geral é assim. De modo geral é assim. Quando eu saio para correr, eu não ouço música, eu ouço pregação. Sei que estou sempre ouvindo uma palavra, estou sempre ampliando o meu conhecimento, sempre. Estou sempre, qualquer oportunidade para mim é oportunidade de ampliar conhecimento. Leia livros, crie hábito de ler livros. O resultado que a sua vida vai ser daqui a 5 anos, depende das pessoas com quem você anda e os livros que você lê. Vou repetir, você será daqui a 5 anos o resultado das pessoas com quem você anda e os livros que você lê. Será o resultado da tua vida. O que é que você está lendo? Ah, pastor, eu gosto de ler o jornal todo dia. Pô, tu vai ler jornal, cara?
Só notícia ruim, só para te encher de tristeza, de medo. Pastor, não posso mais andar na rua, mataram 4. Caraca, está se enchendo da coisa errada. E cadê aquela palavra que diz, cairão 1000 à tua direita, 10.000 e tu não será atingido? É esse jornal que eu quero ler. Quero ler um jornal que vai me encher de medo. Quero ler um jornal que vai me encher de coragem, de fé, para andar a minha jornada. Está percebendo como é que a nossa mentalidade é afetada? Toda a informação afeta a tua mentalidade. Eu vou começar aí, quero até anunciar. A partir de terça-feira eu vou fazer umas lives lá no meu Instagram e no meu YouTube, falando sobre mentalidade renovada. Eu amo esse assunto, eu vou falar. 8 da noite, terça-feira agora começa. Se você não é inscrito no meu canal lá no Instagram, já quero dizer que você está em pecado. Eu te perdoo, mas vai e não peques mais, se inscreve hoje ainda. Brincadeira, mas se você não é inscrito, se inscreve lá. E vamos divulgar essa live, porque eu vou falar de um assunto importante, o cuidado que você tem que ter com a tua mentalidade. Preste atenção, gente, a nossa mentalidade é construída desde pequeno, desde criança. Então a criança, por exemplo, vou te falar aqui, vou dar o exemplo da Laiane, que tem 2 filhos. Então a Laiane está lá com o Giovanni, eles têm um casamento, graças a Deus. Tem o Samuelzinho, então o Samuelzinho já está de olho nos pais. Já tem uma mentalidade ali sendo construída. Do jeito que a Laiane tratar o Giovanni, é o jeito que ele vai entender que a mulher tem que tratar o marido. Então a mentalidade dele já vai ser construída. A mesma coisa do Giovanni. A Giovana está de olho nele. Então o padrão do marido que ela vai escolher vai estar muito relacionado ao caráter do pai dela. O meu papel é dificultar bastante o marido da Esther. Vou jogar o padrão lá para cima. O cara vai ter que ser bom. É isso aí, Gabriel, essa é a nossa missão. Vamos jogar essa régua lá em cima. Cara, para chegar para Esther e falar, meu pai não era assim não. Esse comportamento aí, meu pai, é assim ou não é, Gabi? A Gabi é assim. É, cara, porque a mulher vai logo comparar o homem que está se aproximando dela, a referência de homem dela. Quem é a referência de homem dela? Papai. O pai é o primeiro amor da sua filha. Assim como a mãe é o primeiro amor do seu filho. Então, eu e você que somos homem, vamos jogar essa régua lá para cima. Porque nós estamos construindo uma mentalidade dentro de casa. Então, amanhã depois, o Samuel se acostuma a ver a Laiane dominando o Giovanni. Quem dá as ordens é ela, fora do padrão bíblico. Já está fora do padrão bíblico. Quem dá as ordens, não estou dizendo que a mulher não tem voz dentro de casa. Mas Deus estabeleceu a liderança ao homem. E isso não é só privilégio não, tem cobrança em cima dele também, tá? Então, tá lá o Samuel, né? Vendo a Laiane mandando no Giovanni, ela que manda, ela que isso, ela que faz, ela que desfaz, ela grita, ela é dominadora, ela é uma mulher dominadora e tal. O Giovanni não tem voz, é aquele bananão. Gente, é só um exemplo, Giovanni é um homem de Deus, tá? Peguei eles para pato. Tá, então, o que ele vai se acostumar? Quando ele casar, ele não vai ser um homem sem iniciativa dentro de casa. Ele vai sempre esperar a iniciativa da mulher. Só que aí vamos dizer que a mulher com quem o Samuelzinho vai casar é uma mulher que cresceu num lar completamente diferente. Onde a mãe era submissa, o pai era aquele machão que mandava e papapá, a mãe não tinha voz. Pega essas 2 crianças que cresceram num contexto totalmente diferente, bota dentro de uma casa. Ela está esperando ele tomar atitude como o machão que ela viu no pai, e ele está esperando ela tomar iniciativa como ele viu na mãe. E aí? Destruiu o casamento por causa de uma mentalidade que foi construída desde pequeno. Só estou te mostrando como que acontece. Como que uma mentalidade é construída. Por isso você tem que tomar cuidado com o que acessa a tua mente. Você não pode estar vendo qualquer lixo. Diz assim para mim, diz assim, a minha mente não é lixo do diabo. Não veja qualquer coisa, não acesse qualquer informação, não perca tempo com qualquer besterol. Edifique a sua mentalidade na palavra de Deus. Cresça no conhecimento da palavra. Então crie hábitos, leia bons livros, assista boas mensagens. Crie bons hábitos. Ande com as pessoas certas. Você precisa ampliar o teu conhecimento da palavra. Você precisa ser cheio da palavra. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, que eu acabei de dizer de exemplo, agora está na Bíblia.
Porque desde criança, vai estudar a história de Timóteo. Tinha a sua avó e a sua mãe que eram mulheres de Deus. Então olha o que Paulo está falando para ele. Desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Ele vai continuar. A palavra de Deus nos torna sábios, gente. Olha isso. Aí ele vai continuar. Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Qual o objetivo final? Para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É a palavra de Deus que te torna sábio. É o conhecimento das sagradas letras que vai deixar você preparado. É o conhecimento das sagradas letras que vai te tornar apto e plenamente preparado para você ter uma vida bem-sucedida. Conhecer a palavra, conhecer a Bíblia é importantíssimo para a tua vida, cara. Em todas as áreas. Quem está entendendo isso, gente? O conhecimento revelado, e aqui é um detalhe todo especial, porque não é o conhecimento de intelecto. Isso aqui não é um livro que você entende com a mente, mas o conhecimento revelado da palavra de Deus é a única real necessidade do seu espírito. E aí é interessante você entender que essa palavra revelado muda todo o contexto. Por quê? Porque o conhecimento revelado só é adquirido através de revelação do Espírito Santo. Então, na mesma medida que você precisa estudar a palavra, você precisa se encher do Espírito também. Porque é Ele que revela as verdades. A Val leu um texto aqui lá em Romanos 11, dizendo que ninguém consegue acessar o conhecimento de Deus, ele é inescrutável. Ninguém consegue acessar, mas lá em 1 Coríntios capítulo 2 diz que o Espírito Santo ele sonda até as coisas mais profundas e ele revela para nós. Então humanamente você não acessa, mas o Espírito Santo te revela. O Espírito Santo ele te dá esse acesso, sabe? Então presta atenção, o teu espírito, o meu espírito, olha só que legal, que eu vou te dar esse exemplo agora. O meu espírito e o teu espírito acumula e registra verdades à medida que o Espírito Santo revela. Por que eu estou falando de um assunto com você aqui? Começa a vir texto. Por que começa a vir? Porque tem acúmulo. Tem acúmulo, tem registros. Ele nunca vai me lembrar de algo que eu não li. Mas se você é dedicado no ensino da palavra, se você é dedicado no estudo da palavra, você nem percebe, mas está sendo acumulado. Na hora que você precisar, o Espírito Santo levanta, naturalmente flui. Você abre a boca e começa a fluir. Quando Jesus falou para os seus discípulos, olha, quando vocês estiverem na frente dos magistrados, não se preocupe que vocês vão dizer, eu mesmo vou encher a boca de vocês. Isso não é uma desculpa para não estudar. Você tem que estar sempre preparado. Quando você abrir a boca, como acontece aqui comigo constantemente, estou falando de um assunto, o Espírito Santo começa a levantar. É impressionante, porque vai vindo. Gente, é um bombardeio de versículo na minha mente. Bum, 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 bum. Começa a vir. É um bombardeio. Você não sabe como é que minha cabeça fica aqui. Alguma coisa eu falo, outras coisas eu não falo. Então, você não vai percebendo, mas vai criando acúmulo. De repente você não vai lembrar a referência, você não vai lembrar onde está o livro, mas você vai... Cara, a Bíblia diz assim, 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 eu já li isso, tal. É assim, não acontece contigo? Por quê? Porque tem acúmulos, tem depósitos, gente. À medida que o Espírito Santo revela. Agora, presta atenção, se não tem revelação, só a verdade não produz nada. Por isso é importante a revelação. É a revelação que fica registrada, não é a letra. Registrar a letra é decorar.
Qualquer um decora. Se você é bom de memória, você vai decorar. Quando a gente fala aqui, não é memória, é revelação trazida do Espírito. Ah, pastor, tem uma memória boa? Nem sempre é memória, gente. Memória, de modo geral, é só você treinar, tem até técnica. Mas não é só memória, é revelação. Quando a revelação explode no teu coração, ela é armazenada, ela vem à tona quando você precisa. Quem está entendendo? Olha o que diz o Salmo 119, eu amo. Porque é um salmo que exalta a palavra de Deus. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Então presta atenção, não está escrito que a palavra traz luz e entendimento. Está escrito o quê? A revelação das tuas palavras traz luz e entendimento. Então, acabou a bateria daqui. Vou ter que acessar aqui o celular. A revelação das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Então preste atenção. Para manter-se cheio da palavra, é necessário o que, gente? Porque é Ele que revela. É Ele que traz a revelação, gente. Cara, eu fico para morrer quando eu procuro um nome no celular, não aparece. Achei. Então é Ele que traz isso. Então essa dinâmica, eu já preguei sobre isso aqui, né? O Espírito Santo e a palavra, eles são complementares. A palavra depende do Espírito e o Espírito depende da palavra. Então, na mesma proporção que você deve se manter cheio da palavra, você deve também se manter cheio do Espírito Santo, gente. Isso é importante, tá? Então, Efésios capítulo 6, verso 10 na Bíblia Viva, diz assim, ó: por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do quê? Do imenso poder do Senhor dentro de você. O que é que Paulo está falando? Ó, a força de vocês vem de dentro. Que imenso poder do Senhor é esse dentro de nós? O imenso poder do Senhor dentro de vocês nada mais é do que a palavra de Deus, a verdade revelada dentro do nosso espírito. É poder. Não me envergonho porque é o poder dentro de nós, é a palavra na revelação do Espírito acumulada e armazenada. Então você deve ser cheio de poder, você deve ser cheio da palavra. Você deve ser cheio de poder, sendo cheio da palavra. Olha essa frase que eu coloquei para te alertar. A falta de conhecimento da palavra é o principal motivo de as pessoas confundirem a voz de Deus. Por que eu não confundo? Eu não sei nem, cara, quantas vezes eu já vi isso. Não, Deus falou comigo, pastor. É mesmo? É. O que ele falou? Ele falou isso e isso. Aí fala um negócio completamente fora da palavra. Negócio que a palavra de Deus assim não diz isso. Aí eu falo assim, gente, Deus não foi Deus que falou isso. Deus só fala alinhado com a sua palavra. Você está entendendo, queridos? Então, a falta de conhecimento da palavra é o principal motivo das pessoas confundirem a voz de Deus, se perderem, estarem fora da direção. Deus me falou, gente, escuta o que eu estou te falando, eu te amo, te falo com todo amor. Eu já vi tanta gente entrar por um caminho, dizendo que foi Deus que mandou e se arrebentar todo. Será que foi Deus que mandou mesmo? Ou será que eu confundi a voz de Deus? Deus não vai te botar na furada, gente. Deus não vai te botar na furada. Sabe por quê? O tempo mostra se foi Deus mesmo que falou. Se foi Deus mesmo que te mandou, se foi Deus mesmo que te enviou para esse caminho, se foi Deus mesmo que te deu essa direção, você pode até ter dificuldade, mas você vai ser abençoado, você vai ser próspero, no final você vai estar muito bem. Que o caminho de Deus termina assim. Agora Deus está me mandando para um caminho que eu vou ficar todo arrebentado? Como é que é isso? A Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, mas ele saiu de lá vitorioso. Ele até enfrentou dificuldades e problemas, mas a Bíblia diz que ele entrou na direção do Espírito e saiu no poder do Espírito.
No final das contas, os anjos vieram e serviram ele. Então, o final mostra que realmente era Deus conduzindo. No final da história, não, pastor, Deus que mandou. Cara, cuidado com esse negócio de Deus que mandou. Preste bem atenção. Vê se essa direção aí é de Deus mesmo, ou se você não está sendo enganado pelo seu próprio coração. Tá bom, gente? Seja cheio da palavra. Eu vou terminar, pode vir o ministério de louvor. Como eu acabei de dizer para vocês, eu amo o Salmo 119. Ele é o maior capítulo da Bíblia. Não tem outro capítulo na Bíblia que seja maior que ele. E ele é um salmo basicamente que ele exalta a palavra de Deus. E como eu sou apaixonado pela palavra desde que eu me converti, sou apaixonado por essa palavra desde que eu me converti, eu amo o Salmo 119. Porque ele exalta a palavra de Deus. E eu quero ler alguns versículos só para você entender o poder que tem essa palavra e a importância de você ser cheio dessa palavra. Tá? Eu vou ler alguns versículos do Salmo 119. Olha só. Salmo 119, verso 97 e 98. O salmista está dizendo: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E aí o que acontece? Como consequência, como resultado, os teus mandamentos me tornam mais sábio do que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Aleluia. A palavra de Deus te dando sabedoria e te tornando mais sábio que aqueles que desejam o teu mal. Muito legal, né? Palavra de Deus. Olha só o verso 99 e 100, continua. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Por quê? Pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Olha a palavra de Deus gerando vida, cara. Meu Deus, é maravilhoso. Versos 104 e 105. Ganho entendimento por meio dos teus, por isso odeio todo caminho de falsidade. Verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus e luz que clareia o meu. Que maravilha. Se a palavra de Deus é luz para os seus passos, ilumina seus passos e é luz para o seu caminho, não tem como andar na direção de Deus sem conhecimento dessa palavra. Porque ela mesma é esse farol. Lembra que eu falei do farol do carro? A palavra de Deus é o farol do carro que vai iluminar o teu caminho. E eu vou arriscar dizer uma frase aqui que o Espírito Santo está me falando aqui. Mas é isso mesmo. O nível de sucesso na tua trajetória de ser guiado por Deus é o nível de conhecimento que você tem dessa verdade. Não só isso, juntando também com os outros dois fatores, que é manter vivido uma vida de oração e ser humilde. A soma desses três fatores vai ser o nível de sucesso da tua caminhada guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Então, para fechar, nesse último slide, manter-se cheio da verdade é, entre aspas, né, aumentar o volume da voz de Deus. Manter-se cheio da palavra dentro de você é aumentar o volume da voz de Deus no teu interior. Amém? Vamos adorar a Deus? Fique de pé. Confundível, irresistível é o som da tua voz. Tuas palavras são a força que eu preciso pra viver. Inconfundível, inconfundível
é o som da tua voz. Tuas palavras são a força que eu preciso pra viver. E quem nele crê não será confundido, será construído na rocha. E quem nele crê não será confundido, será construído na rocha. E quem nele crê não será confundido, será construído na rocha. E não se abala, não se abala. Meus pés firmados estão em tua verdade, Senhor. Não vejo, mas creio em cada palavra de amor. Confio em ti, confio em ti, confio em ti. Estão em tua verdade, Senhor. Não vejo, mas creio em cada palavra de amor. Confio em ti, confio em ti, confio em ti. Aleluia. Feche seus olhos, meu irmão. É a oportunidade que nós temos todos os dias de ouvir a Deus de maneira clara, direta e pessoal. Que o Senhor possa trazer nessa noite a certeza para cada um de nós que a sua palavra, ela é delicada e atinge a cada um do seu coração. Atinge a cada um de nós no pessoal. Obrigada, Pai, porque a sua palavra é viva. Ela é viva. E através dela o Senhor fala particularmente com cada um de nós. Por isso é tão importante a gente entender a necessidade de contrir o nosso coração à sua palavra diariamente. Senhor, que tenhamos total entendimento que somos humanos, que precisamos nutrir, alimentar o nosso espírito através da sua palavra. Assim como o alimento é necessário para nos manter de pé, assim a sua palavra é necessária para que a gente prossiga no avanço do seu propósito, da sua vontade. Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam sensíveis ao Senhor. Que os nossos olhos possam ser totalmente abertos para contemplar a grandeza do Senhor. Que o seu perfume não passe despercebido no nosso dia a dia. Que em nome de Jesus as nossas vidas estejam alinhadas com a sua vontade, com o seu querer, com o seu propósito, ó Pai. Nós queremos nessa noite derramar a nossa vida aos teus pés e dizer: nós precisamos do Senhor e a sua palavra é essencial para nos manter conectados a ti. E em nome de Jesus, tudo que foi falado aqui está cravado nos nossos corações. Meu irmão, levante suas mãos. Vamos nessa noite fazer um voto com Deus e dizer: Senhor, eu me coloco à sua disposição. E eu quero viver uma vida de verdade, alinhada ao seu propósito. Me ajuda a viver uma vida de constante crescimento através da sua palavra. Obrigada, Senhor.
Obrigada, porque nós cremos que o Senhor irá nos ajudar e nos capacitar a continuar nesse propósito. Em nome de Jesus. Pai, que o nosso final de domingo seja abençoado, seja guardado e protegido pelo Senhor. Que a nossa noite de sono seja uma noite reparadora, onde o Senhor fale conosco. Que nossa semana seja uma semana para a sua glória. Que possamos começar a nossa semana com gratidão, com muita gratidão por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Que no momento que a gente pensar em reclamar de alguma coisa, a gente lembre, não, eu tenho que agradecer. Eu acordei, eu respirei, eu estou de pé. Senhor, que durante toda a semana o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Em nome de Jesus, colocamos tudo diante do Senhor. E eu tenho certeza que a sua mão grandiosa irá cuidar dos mínimos detalhes. Muito obrigada. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vai em paz.